Muito bem, prontinho. Agora estamos ao vivo pelas redes sociais, tanto do Facebook, quanto o Instagram, quanto o YouTube, amém? E mais um dia que estamos firmes nesse propósito poderoso, 81º dia, queridos. Hoje eu sei que você acordou com aquela vontade de terminar o livro de Juízes, né? Porque hoje, de acordo com o nosso cronograma, hoje nós finalizamos o livro de Juízes. Últimos capítulos aqui, capítulos 20 e 21. Ontem nós terminamos falando, na verdade ontem começamos falando acerca, de coisas atípicas que passaram a acontecer aqui, do capítulo 17 ao 21. Hoje nós vamos dar continuidade àquela barbaridade que aconteceu ontem no capítulo 19, Vamos ver as consequências que acabaram acontecendo à tribo de Benjamim por tamanha maldade. Mas antes, eu quero fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Já queremos começar essa segunda-feira, dia 22 de março, a todo vapor, claro, Orando e apresentando a minha e a sua vida ao nosso Pai querido, amém? Primeiro com o coração grato por mais um dia, Nós temos que realmente ser gratos ao Senhor porque Ele é bom e tem cuidado de nós até aqui. E também pedir para que Ele nos acompanhe, Nos acompanhe em que sentido? Que o Seu Santo Espírito nos guie a toda a verdade, queridos? Nas nossas decisões, naquilo que nós devemos calar, naquilo que nós devemos falar, Então que tudo isso seja real e verdadeiro em nossas vidas durante esse dia, amém? Então vamos orar. Você que pode, fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia nessa manhã. Te agradecemos porque a tua forte mão nos sustentou até aqui. O Senhor tem nos guardado e tem nos protegido. E o nosso coração é muito, muito grato. Porque sabemos que se não fosse o Senhor, Pai, nós não estaríamos onde estamos. E sabemos, Pai, que se não for o Senhor, nós não chegaremos onde nós sonhamos e temos planejado. Pai, a Tua palavra nos diz que nós devemos apresentar os nossos planos ao Senhor e assim eles darão certo, Pai. E nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus, que Tu és um Pai que faz muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Senhor, eu te apresento a vida desse homem e dessa mulher agora, Pai, para que eles sejam alcançados e impactados de maneira sobrenatural pelo Teu Santo Espírito, Senhor, conduzidos a toda a verdade, Pai, livres de todo engano, libertos de toda mentira. Muitas vezes, Pai, nós precisamos ser libertos, inclusive de nós mesmos, Pai, das nossas vontades, de coisas, Pai, e instintos que vêm em nós que muitas vezes, Pai, nos ocasionam consequências muito terríveis. Então, Pai, hoje, o desejo do nosso coração e o que eu oro também, pedindo pela vida dos meus irmãos, para que aconteça com eles, para que aconteça comigo, Pai, é que nós possamos frutificar no Teu Espírito, Senhor, que possamos, ó Deus querido, frutificar no Teu Espírito e não darmos lugar à carne, Pai, e não darmos lugar à carne. É a oração que nós fazemos ao Senhor, que discernimento, sabedoria, Pai, cheguem até nós e se manifestem em nossas vidas essa sabedoria de maneira sobrenatural mesmo, Pai, que o Senhor tem para nós. É a oração que nós fazemos hoje e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, queridos, olha só. Hoje o nosso resumão tá bem rápido, Tá muito rápido, 2 capítulos aqui do livro de Juízes. Como nós falávamos agora bem no início desse vídeo, é que ontem, então, infelizmente, aconteceu toda aquela situação com aquele levita, queridos, a esposa dele foi abusada e morta ali, de tamanha violência. Ele, então, revoltado, parte o corpo da mulher depois de morta em 12 pedaços, manda para as tribos de Israel. E aqui no capítulo 20 hoje nós já vamos começar assim com uma revolução. Na verdade ontem terminou com eles todos chocados, Todos das tribos assim, chocados é um modo de falar aqui para você parafraseando, porque realmente eles ficaram muito abalados, ficaram pasmos, pelo que havia acontecido. Então eles deram a seguinte ideia: vamos fazer o seguinte. No capítulo 20, já começando aqui então no nosso devocional. Eles então se reuniram, a palavra do Senhor diz que eles se reuniram, todas as tribos se reuniram ali em uma assembleia do povo de Deus, e ele naquela ocasião 400.000 homens se reuniram. Então nessa ocasião, quando eles se reuniram, queridos, eles pensaram: olha, a gente vai precisar
fazer alguma coisa, né? Chamaram o homem ali naquela ocasião, o marido, né, o que havia sido aqui realmente acometido de tamanho crime, né, e pediram para que ele contasse mais uma vez o que tinha acontecido. Ele conta o que tinha acontecido, que eles chegaram ali na cidade de Gibeá. Quando chegaram ali, né, estavam hospedados na casa de um homem e que cercaram a casa para tentar matá-lo, né, e que enfim, nessa ocasião, eles acabaram cometendo esse crime terrível contra a sua mulher e enfim, e foi isso que aconteceu. E ele pede então para que o pessoal dos filhos de Israel agora o aconselhassem sobre o que ele deveria fazer no caso. Então, eles todos se manifestaram, né? E disseram o seguinte, que eles iriam contra a tribo de Benjamim, apenas iriam fazer um sorteio entre eles ali das tribos para saber quem é que seria levado primeiro, né? Quem seriam os primeiros ali, a palavra diz. A palavra também nos diz, queridos, que toda a nação, elas ficaram unidas, né? Como um só homem, por conta dessa ocasião aqui, para ir contra aquela cidade. Aí o que eles fizeram da tribo de Israel? Eles enviaram mensageiros à tribo de Benjamim fazendo uma sugestão. Nós vamos fazer o seguinte: envie para nós esses homens que foram maus e que cometeram esse crime horroroso. E assim, né, nós vamos, como se fosse assim, dar fim a eles sem precisar, né, de uma guerra. Foi mais ou menos assim, parafraseando para você. Israel ficaria livre para seguir desse mal. Os representantes, então, os líderes da tribo de Israel, enviaram os mensageiros com esse intuito. Só que, queridos, seguindo aqui o texto, vai nos dizer que o povo de Benjamim não deram nem ouvidos aos israelitas, nem ligaram para esses mensageiros aí, e ao contrário disso, eles já se prepararam ali para a batalha, né, para a guerra, não deram ouvidos para o que ele tinha falado. Então, a palavra também vai nos dizer que o pessoal de Benjamim, eles tinham um pessoal muito forte, muito bons, assim, muito hábeis, né? Inclusive, nessa época aqui, que daqui a pouco nós vamos chegar na história de Davi, né? Você sabe, sim, que acontece lá em 1 Samuel e assim vai seguindo. Mas aqui já começa a falar sobre aquela questão da habilidade com a funda, né? Lembra que Davi matou Golias com a funda? Não, só estou parafraseando aqui. Desculpa, só estou abrindo um parêntese aqui para te contar uma coisa que vai acontecer, porque eu achei super fantástico essa situação aqui. Então você vê, o pessoal das tribos de Benjamim, eles já tinham uma habilidade com essa questão da funda. É o que está nos contando aqui. Você vê, a precisão era tão grande, diz a palavra, que eles acertariam um fio de cabelo se fosse preciso. Pensa aí se eles não eram habilidosos, né? Tá. Só tô fazendo essa observação para você entender que eles eram bons de luta, né? A palavra diz isso. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer também, queridos, que eles, antes de atacar os israelitas, né, eles foram até Betel para pedir um conselho ao Senhor, né, e perguntar ao Senhor qual era das tribos que deveria enviar primeiro. Lembra que a gente falou por sorteio, mas eles também, antes de ir, foram ali até Betel consultar a Deus por conta disso. Observação importante, nessa época aqui, queridos, ainda existia um sacerdote, que ele era filho de Eleazar. Lembra Eleazar que estava com Josué? Pois é, Finéias era o filho de Eleazar, que era neto de Arão, que era irmão de Moisés. Lembra disso, né? Pois é, então aqui ainda existia, né, sacerdote. O povo só não estava considerando, mas assim, existia. Então eles foram lá consultar e ali o Senhor respondeu: quem vai primeiro vai ser Judá. Então, eles armaram um acampamento ali perto de Gibeá, diz a palavra do Senhor, e ali, queridos, então, eles foram para cima dos benjamitas, só que nessa ocasião aqui, os benjamitas mataram cerca de 22 mil israelitas nesse primeiro combate. 22 mil, queridos. E ali os israelitas procuraram se animar novamente, né, para se colocar na posição de batalha, mas eles acabaram chorando diante do Senhor quando anoiteceu ali e perguntaram: Senhor, nós devemos continuar lutando contra os benjamitas? E o Senhor respondeu: sim, vão lá, vocês devem atacar os benjamitas, né? E dessa vez eles saíram no campo, né, os homens de Benjamim, e quando eles foram novamente para a batalha, queridos, mais 18 mil israelitas morreram mais. Ali, queridos, os israelitas então subiram mais uma vez a Betel, ficaram chorando e jejuando na presença do Senhor, diz a palavra.
ofereceram ofertas ao Senhor ali, né? E perguntaram mais uma vez, né, o que eles deveriam fazer ali para poder vencer, se eles deveriam sair novamente ou deveriam desistir da guerra. E ali então o Senhor respondeu para eles: vão, porque amanhã eu farei com que vocês vençam. Então o Senhor disse para eles: vão, porque amanhã eu farei com que vocês vençam. E queridos, resumindo aqui a história para vocês, eles foram contra o povo, contra os benjamitas. Queridos, usaram uma estratégia diferenciada aqui, né? Venceram os benjamitas, estavam por um momento, os benjamitas até pensaram que estavam vencendo, né? Mas a palavra diz que eles foram derrotados, né? Toda a nação foi derrotada. Eles mataram ali muitos homens, todos os homens ali, na verdade. Na verdade, assim, sobrou um pouco de homens que não estavam nessa ocasião aqui da guerra, né, que você vai ver daqui a pouquinho no capítulo 21, mas o pessoal que estava na batalha, todos eles, até alguns chegaram a fugir, diz a palavra aqui, que eles chegaram a fugir, ficaram ali escondidos, mas ainda assim eles alcançaram, né, cerca de 600 homens que escaparam. Então, só uma conta para você entender. Dos homens de Benjamim, morreram naquele dia 25 mil valentes soldados, né? Eles também tacaram fogo na cidade, porque haviam combinado esse sinal de fumaça. Quando você for fazer a leitura, você perceberá que isso já estava combinado entre o povo israelita. Eles iriam atacar Benjamim, havia outros israelitas que estavam escondidos ali nas redondezas, né? E ali, quando eles foram pensando que estavam perseguindo o povo de Israel, eles foram atacados enquanto eles incendiavam toda a cidade do povo benjamita ali. Ela ficou toda desolada, ficou toda realmente acabada. Foi o que eles fizeram, acabaram com tudo, queridos. O pessoal da tribo de Benjamim quase sumiram, desapareceram do mapa, senão por uma razão que eu vou te contar já já. Então, resumindo aqui para você, capítulo 20, foi isso que aconteceu. Eles mataram os 25 mil valentes, 600 haviam se escondido, haviam escapado ali para o deserto, né? Mas mesmo assim, ficaram ali em torno de 4 meses, mas mesmo assim o exército de Israel voltou para o território lá onde eles estavam e matou todos eles também, animais, tudo que estavam com eles, né? E como eu disse, incendiaram toda a cidade ali que se encontrava. Ok, aí o que aconteceu? Capítulo 21, nós vamos encerrar o livro de Juízes e o nosso devocional de hoje. No capítulo 21, os homens de Israel, então, depois de tudo isso acontecido, eles ficaram assim revoltados e ao mesmo tempo pensativos. Por quê? Porque eles ficaram tristes, né, queridos? Eram o seu povo, né? Os benjamitas da tribo de Benjamim eram uma das 12 tribos de Israel e eles não podiam deixar essa tribo acabar, apesar de toda essa maldade, calamidade que havia acontecido. Mas pensaram consigo: não vamos deixar esses homens que sobraram aí Isso mesmo, desculpa, eu só estou fazendo uma observação aqui dos 600 homens. Eles não iam deixar aqui as suas filhas se casarem com os benjamitas para poder dar continuidade. Eles falaram: não, nossas filhas nós não podemos dar em casamento para eles. Então, eles começaram a chorar amargamente e falar com o Senhor agora o que ia ser desse povo, né? O que ia ser agora dos benjamitas? Como é que ia ser? Eles iam acabar? Só tinham ficado homens? Como é que iam se perpetuar ali essa tribo? Então, queridos, eles se levantaram no dia seguinte, falaram com o Senhor e começaram a se perguntar por que tamanha tragédia tinha acontecido, né? E eles lembraram que eles haviam feito um compromisso, né? Eles haviam feito um juramento que todas as pessoas, sempre que fossem convocados para a Assembleia do Senhor, teriam que comparecer. Quem não comparecesse seria morto. Então, eles começaram a se questionar e nesse questionamento que eles começaram, eles verificaram que a cidade de Jabes de Gileade, eles não haviam comparecido à Assembleia. Então eles chegaram à conclusão de que tamanha atrocidade havia acontecido, né, por conta do juramento que eles haviam descumprido. Então o que eles fizeram? Reuniram, queridos, 12 mil soldados, né, os melhores que tinham, mandaram ali contra os moradores de Jabes de Gileade, homens, mulheres e crianças, né? E aí eles falaram isso para ele: vocês vão destruir todos os homens, vão destruir todos, exceto, ou seja, menos as moças virgens, né? Que nós vamos dar ela em casamento aos homens da tribo de Benjamim que restaram.
E a palavra vai nos dizer, queridos, então, que assim aconteceu. Vieram 400 moças, então foi o que sobrou aqui do pessoal de Jabes de Gileade, né? Eles foram mortos, o restante, por conta do descumprimento desse juramento. E a palavra vai nos dizer que, então, eles mandaram mensageiros ao pessoal de Benjamim, para que então, enfim, proclamar paz entre os sobreviventes também, não queriam mais guerra, né? Chamaram eles então, falaram sobre essa questão das mulheres, mas a palavra vai nos dizer, queridos, que as mulheres que sobraram, né, essas 400 moças, não foram suficientes para eles, né? Ou seja, não deu para cada um ficar com um ali e eles continuarem seguindo o plano, né, de se multiplicarem, né? De se multiplicarem e a tribo então se perpetuar. Não deu certo. Então eles pensaram o seguinte, e agora? Aí começaram de novo, né? Mas a gente já jurou ao Senhor que não daria as nossas filhas de jeito nenhum para eles, né? Porque nós estaremos debaixo de maldição. Como é que isso se dará? Então, a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que eles começaram a pensar que havia aquela festa anual, uma festa anual que havia lá nos campos de Siló. E ali muitas moças, né, saíam nessa festa. Então eles deram uma ideia para os homens benjamitas que eles fizessem uma emboscada ali nas plantações de uva, né? Quando as moças estivessem ali na roda dançando, eles tomariam cada uma moça, né, de Siló e voltaria para suas terras. E quando os pais delas viessem procurá-las, né, se queixando, eles falariam o seguinte: não, por favor, nos deixe ficar com elas, né? Tenham compaixão de nós, porque na guerra contra Jabes de Gileade nós não conseguimos mulheres suficientes, enfim, nós somos inocentes, né? Enfim. E ali eles falariam isso para eles, queridos, e acabou realmente dando muito certo, porque os benjamitas seguiram as orientações, raptaram as moças, ali reedificaram a cidade, né, e acabaram morando nelas, né, diz a palavra do Senhor. Então os israelitas saíram daquele local, voltaram para suas casas, né, cada um agora para sua tribo, para o seu grupo familiar. E, enfim, assim terminou o livro de Juízes aqui, né? Como mais uma observação, é o último versículo que termina o livro, que naquele tempo não havia rei em Israel. Não havia rei, então cada um estava fazendo ainda o que achava que era certo, apesar de terem consultado ao Senhor aqui, como nós percebemos no último capítulo, ainda todos continuavam fazendo o que queria. Assim nós finalizamos o livro de Juízes, viu? Eu fico muito grata ao Senhor porque você está aí comigo, realmente desejo e declaro sobre a sua vida que você tenha um dia extraordinário, maravilhoso, viu? Bênçãos do Senhor sem medidas para você, e amanhã nós estamos juntos aqui cedinho para começar mais um livro. Amanhã começaremos, sabe qual livro? Livro de Ruth, maravilhoso esse livro, você vai receber muito de Deus, eu tenho certeza, tá bom? Fica com o Senhor Jesus, fica com Deus aí e até amanhã. Tchau, tchau.